Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é madrugada, estava aqui em casa em oração e a maioria dos vídeos que eu gravo é na madrugada, aonde eu paro tudo que eu estou fazendo, momento de estar orando, meditando na palavra e às vezes até aconselhando alguns irmãos que eu não consigo aconselhar durante o dia. Irmãos, as minhas maiores experiências que eu tive é no momento que eu estou em secreto com Deus, em oração e em propósito com Deus. Tem pessoas que querem viver algo novo com Deus, quer viver experiências, quer ter visões, quer ter revelações, e às vezes não tem nada disso, não consegue ter visões, ter revelações, ter uma intimidade mais profunda com Deus, e muitas vezes chega até desacreditar que pode Deus mostrar alguma coisa para alguém. Mas, na verdade, muitos querem, desejam, só que não permanece. É em uma busca constante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Muitos começam, mas desistem no meio do caminho. E por isso que não vive experiências profundas com Deus. Experiência, irmão, gera em nós temor. E gera em nós a convicção que tem um Deus no céu sentado em seu trono. A palavra de Deus é primordial em nossas vidas. E dentro da palavra de Deus você vai ver pessoas, homens e mulheres de Deus que tiveram grandes experiências com Deus. Praticamente quase todos eles tiveram experiência com Deus. Porque o evangelho genuíno e se prega salvação, renúncia, santificação, crucificação, a cruz, o evangelho da cruz, e também principalmente um evangelho de experiências. Você vai ver que os discípulos tiveram experiência com Jesus. Você vai ver que todos que se aproximaram do Senhor em viver uma vida com Deus tiveram experiências com o Senhor. Para você poder ter experiência com Deus não é simplesmente do dia para a noite. É um processo, é uma constância com Deus. É você estar constantemente buscando a presença de Deus e se entregando por completo na presença de Deus. Sendo assim, você vai viver grandes experiências com o Senhor. E você não pode ter medo. Se você tiver medo, você não consegue também ter experiência. Tem pessoa que ora, uma vez um irmão falou bem assim: pastor, eu quero ter experiência com Deus. E eu falei assim: a propósito de oração, de jejum, se separa para Deus. E ele testemunhou que estava de joelhos, já orando, clamando a Deus, e em propósito com o Senhor. E já é o segundo dia de propósito, ele ouviu umas pisadas vindo em sua direção, que começou a estremecer tudo. Começou a estremecer o quarto que ele estava. Ele sentiu uma presença gloriosa, mas sentiu temor e na hora ele teve medo. E ele não quis que aquele ser se aproximasse dele. Certamente quem está se aproximando dele poderia ser um anjo do Senhor, que causa temor e tremor, e a presença dele toma de conta do ambiente. Só que às vezes, a pessoa que nunca teve uma experiência como essa, não consegue às vezes suportar, não suporta, ou às vezes tem até medo, porque a pessoa está sozinha orando, quando pensa que não, uma presença começa a se aproximar dela. Então muitos, e aquele temor começa a tomar de conta. Então é aonde que muitos querem ter experiência com Deus, mas não é para todos, irmãos, porque nem todos têm a estrutura. Tem pessoas que não têm a estrutura de ver demônio. Irmãos, eu já vi demônio aqui dentro dessa casa. Eu estou aqui madrugada, estou aqui sozinho orando, e eu já vi coisas aqui já. Ah, pastor, não pode. Tu pensa, quanto mais você ora, escute isso aqui, irmão, isso que é muito importante. Muitos não têm experiência com Deus por causa disso. Quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, mais o inferno te afronta. O diabo não está preocupado com pessoas incomodadas.
com pessoas que não mexem com ele, com pessoas que não dão trabalho para ele. O diabo, ele luta constantemente contra a vida daqueles que estão buscando ele com sinceridade e que tem uma vida dedicada a ele. Pessoas que às vezes estão no anonimato, que não são conhecidas, não são renomadas, mas que causam um estrago no inferno, porque tem uma vida com Deus. Lembra dos heróis da fé? É renomado? É homens conhecidos? Não, mas foi homens que foram comentários da intimidade, da vida que eles tinham com Deus. Então muitos querem ter experiência com Deus, mas não querem ser constante. E muitos têm medo. Um dia eu estava aqui em casa, irmãos, em oração no quarto. E eu vim aqui para a sala, isso é de tarde. Aí eu vi meus 2 filhos aqui na área. Estava bem aqui. Os 2 sentados. Olhei, amém. Vi os 2 sentados aí. Quando penso que não, os 2 conversando lá no quarto. Eu falei, só aí. Vocês não estavam aqui na área, não? Você não. Eu estava aqui no quarto. Aí eu entendi que 2 demônios se materializou em forma deles. E pode, pastor, tem demônio que se materializa em forma da pessoa. Eu já vi esse demônio por várias vezes, irmãos. Por várias vezes. Um dia, a minha esposa estava chegando em casa e a gente deixou o pastor Guilherme lá. Ele ficou lá. E nós saímos de noite, chegamos um pouco tarde. E eu vi ele em pé na área da casa. Vi ele em pé. Eu falei, só aí. Olha lá, amor, pastor Guilherme. E é 11 e pouco da noite. Foi só ele em pé na área lá no meio do escuro. Quando o farol do carro bateu, simplesmente, parece que saiu andando. Quando nós entramos dentro da casa, ele estava dormindo. O pastor Guilherme estava dormindo. Não tinha ninguém na área de casa. Ou seja, o demônio transfigurou nele para poder causar algum tipo de reação em nós. Perturbar. Que essa é a função dele, perturbar. Tentar atingir. Um dia eu estava aqui em casa e eu vi um dos meninos passou, indo para o banheiro. Quando eu olhei para o quarto deles, lá estava ele. E passou para o banheiro. Não era ele. Ainda passou de cabeça baixa. Achei estranho na mesma hora. Tu viu uma coisa ruim. Só que esse demônio fica rondando os meninos. Está chegando na fase de pré-adolescente. Então é uma fase que não é fácil. A gente ensina. E a gente vê que o inimigo luta muito. Então, fica ali lutando. Então, o mundo espiritual, tu pensa o que, irmãos? Eu falo isso aqui com vocês, eu converso com vocês, estou falando do mundo espiritual. Já começa a mexer, o ambiente começa a mudar. Só de eu falar para vocês, eu estou aqui só. Só de eu falar para vocês aqui, do mundo espiritual, eu já começo meu corpo todo a arrepiar. Eu já sinto uma presença já diferente. Porque eles estão aqui nas regiões celestiais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 por diante, o vosso adversário, o diabo, está rugindo como leão em vosso derredor. E está em nosso derredor o tempo todo. É por isso que um servo de Deus, ele deve vigiar para os dois lados. Vigiar para não brincar com Deus. E vigiar para saber que o diabo está de olho 24 horas por dia. Que você vacilar, o diabo pega ele. Nesse ano, no final do ano 2025, para entrar nesse ano de 2026, o tanto de homens e mulheres, alguns pregavam, outros transpareciam estar até firme e estão afastados. Alguns voltou para as drogas, outros para a bebida, outros para a prostituição, outros estão afastados. E tudo isso porque o diabo tem poder. Tem. Ele não tem mais do que Deus. Mas ele tem poder. E se ele enganou Eva e Adão dentro do jardim, o que será de nós se não vigiar no meio de uma Babilônia dessa? Eu falo isso constantemente. Devemos estar em vigilância constantemente. Eu tenho um contato com o mundo espiritual praticamente quase todos os dias, irmãos.
Eu vejo as coisas. Eu chego na casa das pessoas, eu vejo. Fico calado comigo. Só olho e repreendo, porque tem coisas que não adianta eu falar que o povo não vai entender. Na rua, dentro de um mercado, eu vejo as coisas. Só que eu não saio daí dando uma de louco. Olha lá o demônio, vou repreender, fazer isso, começar a ficar que nem um louco. Não, porque quem tem o Espírito Santo de Deus é controlado. Porque as coisas de Deus é tratada com ordem e com decência. Então não é simplesmente eu ir para frente de um mercado, eu simplesmente para a rua todo dia ficar pregando que nem um louco, falando que meio mundo de coisa. Não, é com temperança. Nós faz evangelismo com temperança. Eu não sou de insistir com uma pessoa. Eu prego o evangelho, quer entregar a vida para Jesus? Não quer? Amém. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Não é por força e nem por violência. Então, quando eu vejo uma pessoa descontrolada, que às vezes quer que desce de goela abaixo o evangelho nas pessoas e se torna irritante, que todo ambiente que chega já quer ir falando de Deus e tem que... Não é assim, irmão. A gente tem que saber a hora certa de abrir a nossa boca para a direção do Espírito Santo de Deus. É melhor tu ganhar uma alma por semana ou uma alma por mês do que você se tornar uma pessoa irritante sem saber pregar pela direção de Deus. Que é o que a gente vê muitas das vezes. Muitas das vezes. Às vezes a gente vê pessoas que não respeitam os ambientes. Chega num ambiente e já pensa que pode ali falar o que quiser. Não é assim. Principalmente em nossos dias, temos que ter a sabedoria, o discernimento, para poder falar do Evangelho. Falar do Evangelho. O que mais tem hoje é falsos mestres e falsos doutores. Com o Evangelho falso, apresentando o Evangelho de porta larga, um Evangelho light, um Evangelho sem cruz. Então, se nós que cremos no Evangelho genuíno, se a gente não ser prudente em pregar o verdadeiro Evangelho com sabedoria, então a gente não ganha essas almas. Os falsos vão ganhar ele. As portas largas vão ganhar eles. E tem ganhado muito. Tem ganhado demais. Tu olha para as igrejas portas largas, vem como estais, permaneça como vocês veem, Deus só quer o seu coração, está enchendo cada dia mais. E às vezes nós vemos pessoas que não têm sabedoria, até pregam o evangelho genuíno. Eu vejo alguns nas redes sociais pregando, só que às vezes não tem a sabedoria. Está ali pregando, manda a pessoa, tem que tomar vergonha na tua cara. Você vive assim, vive assim, vive assim, tu vai para o inferno. Eu não posso pregar uma mensagem condenando a pessoa ao inferno, porque isso só Deus pode fazer. Eu prego o evangelho mostrando a salvação e a condenação pelas práticas pecaminosas. Nós precisamos, irmãos, buscar ter intimidade com Deus, buscar ter experiência com Deus, buscar ter discernimento dentro da palavra. Se você lê a Bíblia, escute isso aqui, se você lê a Bíblia, ou se você estuda ela, ou você medita nela, e você não está entendendo o que você lê, ora. Quando você orar, e depois você lê, que você vai entender, porque a Bíblia é algo espiritual. A Bíblia não é carnal, e também não é algo físico, é algo espiritual. Por isso que muitos não entendem, e não compreendem as Escrituras Sagradas. O intuito desse vídeo aqui é para você que tem vontade de ter experiências com Deus mais profunda, mas às vezes tem medo quando começa a viver algo. A minha esposa, um tempo atrás, escute isso aqui para poder finalizar. Deus usou uma irmã e falou bem assim, que as experiências que eu tive, Deus ia começar a dar para ela, que Deus ia arrebatar ela, ia levar no Hades, ia mostrar coisas para ela no inferno, assim você poder entender. E ela ali recebeu que a revelação, amém. Quando passou um tempo, ela deitou, veio um demônio e puxou a alma dela, arrastando para o inferno.
querendo levar a alma dela. E Deus permitindo para quê? Para poder ver algo lá. Tem dois meios que você vê o mundo espiritual. Tem hora que Deus permite o demônio vir. Você começa a cochilar, o demônio vem e puxa a sua alma. E Deus permite. Você poder entender a força que o demônio tem, o poder que ele tem. E Deus permite. Permissão de Deus, para que você vê algo. Isso já aconteceu comigo já. Isso já aconteceu comigo. Puxou. E ela clamou pela misericórdia de Deus. Eu não estou preparada, eu não estou preparada. Aí Deus entrou com a intervenção e ela voltou. Como dentre outros que começou a ter experiência assim. De Deus começar a mostrar e falar, Deus, não quero. E pegar e pedir para poder voltar. A pessoa às vezes pede para poder ter experiência assim, mas não sabe a proporção da profundidade da espiritualidade que é. É por isso que Deus não sai mostrando para qualquer um o mundo espiritual. Porque não é todos que têm essa estrutura. Eu me lembro uma vez quando Deus me mostrou sala de jogos, permitiu 2 demônios. Irmão, eu tinha acabado de orar. Eu dormi, eu acordei, eu olhei no relógio. Acho que era mais ou menos quase 7 e pouco da manhã. E eu comecei a cochilar. Quando eu comecei a cochilar, eu olhei e veio 2 demônios. E puxou a minha alma para fora. No que puxou a minha alma para fora, eu comecei a correr em uma escada que dava acesso para dentro do chão. E eu fui descendo a escada. Comecei a correr pelos labirintos. E esse demônio atrás de mim. E eu comecei a passar por alas. E eu via, entrei dentro de uma sala e eu vi um bocado de jogos. Pessoas jogando do jeito que ela jogava, os demônios faziam com elas o mesmo jeito. Tem tanto de, na época, aqueles jogos que tinha de Mortal Kombat, Mortal Ultimate, que dava fatality, que arrancava a cabeça um do outro, fazia um bocado de coisa. Eu vi esse jogo tudinho. E os demônios judiavam das pessoas que estavam ali viciadas naqueles jogos, que hoje o diabo vai inovando. O vício é o mesmo dos jogos, ele só inova. Essa jogatina que crente, irmãos, fica com o negócio de jogo de tigrinho, dessas coisas, isso é coisa que não é de Deus. Crente ficar jogando, jogatina, isso aí te leva para o fundo do poço. Salomão falou muito em Provérbios sobre aqueles que querem apressar e enriquecer de forma fácil, de forma leve. Esses não ficarão sem o seu castigo. Então hoje muitos querem enriquecer jogando, e muitos estão se matando, indo para o abismo. Você entende a proporção? Então o diabo vai inovando os jogos. Olha o tipo de jogo que hoje existe. Esses jogos tudo, naquele dia, Deus permitiu eu ver. Enquanto os demônios vinham atrás de mim, porque eu sabia que eles queriam me pegar para poder me prender, me segurar lá dentro. Eu correndo. Eu escapei, sabe como? Eu vi muita coisa, aqui só resumindo. Quando eu vi a escadinha e eu vi uma luz, e eu subi. Quando eu cheguei no topo, eu voltei lá onde eu estava deitado. Pra vocês poderem ter ideia, é às 7 e pouco, quase 8 horas, eu comecei a cochilar. Quando eu voltei, eu estava todo suado, molhado, e é 11 horas da manhã. Ou seja, nessa brincadeira, se Deus quiser, você passa minutos no inferno como se fosse horas. E você passa horas lá como se fosse minuto aqui neste mundo. Como se fosse minuto aqui. Porque eu passei lá umas 3 horas e parece que foi algo muito rápido. Eu passei pelas áreas dos jogos, eu vi os demônios judiando das pessoas, escravizando elas, ali naquelas alas que estavam que as pessoas eram viciadas em jogos. Dentre outras coisas que eu vi, dentre outros vícios, pessoas viciadas em pornografia, viciadas em outros tipos de jogos, estava ali. E parece que foi algo rápido, mas na verdade não foi. Não foi rápido. Então veja a proporção. Irmão, o mundo espiritual não é brincadeira. Pode brincar com o que você quiser.
Só não brinque com Deus e com o mundo espiritual, que é coisa séria. Então por isso que muitos falam assim, conta mais experiência, pastor. Fala mais experiência. Tu acha que é fácil vir aqui e compartilhar a experiência? Como se fosse um troféu, como se fosse uma vantagem, como se fosse o queridinho de Deus, o escolhidinho de Deus que Deus mostra. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Muitos que eu vejo que têm experiência em minuto, está contando algo em rede social, eu sou desconfiado. Porque experiências que eu tenho com Deus é debaixo de muita oração, irmão. É debaixo de muita oração que Deus vem mostrar algo para mim. Então, e não é algo constante. Tem coisas que eu guardo só para mim, porque está edificando a minha fé, minha vida com Deus, minha comunhão com Deus. E tem coisas que eu compartilho com vocês. Mas você não vê, pastor Luciano, que todo dia contando, eu fui no inferno, ué, tem passaporte livre para lá? Não, irmão, eu não queria. Se Deus quisesse me levar todo dia lá, eu não quero. Eu quero quê? Está escrito aqui na palavra. Está escrito na palavra a respeito do céu e do inferno. Agora no céu, se Deus quiser todo dia me levar lá, Ele pode me levar. Tive experiências lindas com Deus, irmão. Lindas com Deus, concernente ao paraíso. Que nem tudo eu compartilho. Mas eu só falo para vocês uma coisa: o céu é real. E vale a pena você lutar todos os dias em servir a Deus, poder morar lá. O inferno também é real. E vale a pena você fugir de lá todos os dias para não ir para lá. E muitos vão para lá por quê, pastor? Porque o diabo tem poder e não é pouco. Ele luta. Se a pessoa der um vacilinho, ele cega, ele derruba e a pessoa volta para a lama de novo. Há 19 anos que eu vejo isso. Eu vejo pessoas que quando abre a boca e falam assim, eu nunca que vou voltar para trás. Eu falo, vigia, não fale isso. O mundo espiritual, servir a Deus não é brincadeira. Nós dependemos todos os dias da misericórdia de Deus. Não fale isso. Não, mas eu não volto. Eu falei assim, não fale isso. Quando passa meses ou anos, a que a pessoa volta. Recentemente, um tempo atrás falou, voltar para lá, não volto mais não. E agora onde que está? E volta e faz coisa pior. Você entende isso, irmão? Por isso que quando eu vejo alguém falando que acha, porque no momento ali que você está orando, está buscando, está pregando, está com aquela vida sua cheia de Deus, tu acha assim, não, eu não tenho como eu voltar para trás. Mas quando tu olha para a Bíblia, irmão, e você vê homens que foram escolhidos por Deus, que voltou, que se perdeu no meio do caminho, aí então você para e pensa, meu Deus, isso é muito sério. Eu preciso viver uma vida piedosa, uma vida principalmente de vigilância. Muitos não atentam para isso e só deixam se levar pelo calor do momento. O diabo, irmãos, ele conhece o ser humano, conhece, ele nos estuda, ele não pode ler o nosso pensamento, mas um olhar seu, ele consegue saber o que você quer. Um homem, se olhar de frente para uma mulher, o diabo sabe. E o diabo começa a trabalhar em cima disso aí. Um homem, se olhar para um carro diferente, o diabo sabe que olhou desejando a qualquer custo aquele carro. Uma mulher, se olhar de frente para um vestido, para uma roupa, para uma casa, com um olhar diferente, desejando, cobiçando, o diabo sabe. Ele não lê o pensamento, mas os nossos gestos ele sabe. De tão inteligente que ele é. Tão inteligente que ele é. Antes da gente chegar aqui, o diabo já estava. Foi tanto que ele estudou Eva. E dentro de um jardim, num paraíso, que o jardim do Éden é um verdadeiro paraíso, ele conseguiu enganar Eva, porque ele estudou ela. Então por isso que a gente, irmãos, devemos constantemente pedir a graça, a misericórdia de Deus e ser vigilante e ser sóbrio. Ser vigilante o tempo todo.
E quando o olhar da gente, ou a boca, ou os ouvidos ouvir alguma coisa que não agrada a Deus e aquilo ali chamar nossa atenção, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus todo mal. Eu não quero isso para a minha vida. Quando os teus olhos desejar alguma coisa impropícia, você se sentiu atraído por aquilo, você, Senhor, repreenda agora todo olhar impropício. Quando a sua boca falar, Senhor, eu anulo toda palavra que saiu da minha boca impropícia, porque o diabo pega tudo isso e vai te alimentando. Vai te alimentando. O diabo, ele não derruba uma pessoa do dia para a noite. Ele alimenta ela. Ele vai alimentando os seus desejos. Ele vai alimentando. Você olhou, você cobiçou, o diabo vai colocando aquilo na sua frente e vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. O homem que trai a mulher, o diabo, quando ele vê no olhar do homem um olhar diferente para outra mulher, ele começa a trabalhar. Ou a sua mulher é feia, sua mulher, ou a outra é isso. A mulher do mesmo jeito, o homem, ou o seu marido, como é que está, ele vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. A maioria dos casos que eu acompanhei, o marido que trai a mulher, ele ama a mulher, traiu por causa da atração física. A mulher que trai o homem, a maioria, ama, tanto depois arrepende, pede perdão, pela atração física, porque o diabo trabalhou no olhar. Olha lá, olha o corpo, olha o rosto, olha o cabelo, e nisso o diabo vai trabalhando. A pessoa ama a esposa, ama o esposo, quando pensa que não, caiu, porque o diabo alimentou. Por isso que tudo aquilo que é contradizente à palavra, eu não posso aceitar na minha vida. Porque se eu sei que é errado, Jó desviava-se do mal. Se eu sei que é errado, eu preciso desviar-se do mal. Se o olhar, se o falar, se o ouvir, eu sei, eu tenho discernimento, tenho conhecimento bíblico. Porque eu vou aceitar algo na minha vida que eu sei que está me matando espiritualmente. É onde muitos não têm essa força e esse discernimento para poder vencer isso. Ele sabe que o que está olhando não é dele, não é para ele. Senhor, repreende isso, não é para mim. Muitos que ficam ouvindo música que fala que é música que não são ofensivas, música oculares, músicas que são românticas, que fala que não tem nada a ver. Irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se a música não louva a Deus, ela louva quem? A si próprio? A Satanás? Ao mundaísmo? Então, se é para a glória de Deus, eu faço que tudo venha a ser para a glória de Deus. Então quer dizer que uma música que está falando de amor, que tem nada a ver que está falando de Deus, é para a glória de Deus? Não é. É para a glória do homem. O artista ímpio que fez aquela música romântica, que não tem nada a ver com Deus, ou dentre outras letras que muitos ouvem. Então, tem coisa que a gente ouve, lógico, nós não é surdo, passa na rua, um vizinho às vezes. Irmãos, a gente vem músicas quando a gente é do mundo que ouvia, o diabo tenta jogar a seta para descer para o seu coração, se repreende. Eu repreendo em nome de Jesus, não aceito isso. Essa música não é para a glória de Deus, não é para louvor do Senhor, e hoje todo louvor, toda honra, toda glória é para Deus. Tem alguns louvores aí, irmão, que não louvam a Deus. Tem algumas músicas gospels que não louvam a Deus, que não falam nada de Deus. Até isso hoje é analisado. Qual música evangélica a gente ouve? Qual louvor a gente ouve? Se aquele louvor louva a Deus, engrandece a Deus. Porque tudo é para a glória de Deus, irmão. Não é para a glória de homem nem de ninguém, não. Então, fique com essa palavra. Fique com essas experiências. Guarde seu coração. Em nome de Jesus. Amém?